Perfeito. Então, tô lendo aqui todos os comentários pelo chat. Qualquer dúvida, qualquer coisinha, é só mandar no chat, tá? Vitória tá mandando ok, Arthur tá mandando oi, então tá tudo certo. Eu tenho uma câmera aqui ligada no celular, mas eu vou pedir para que vocês abram a telinha que tem a imagem da Terra, tá? Antes da gente começar, eu vou pedir... vou explicar como é que vai funcionar a atividade, tá? O foco é a especialidade de egiptologia. Por que eu resolvi fazer egiptologia e não outra especialidade? Porque é a minha área de trabalho, tá? Para alguns aí que não me conhecem, né, os lobinhos principalmente, eu sou historiadora, sou guia de turismo, e eu trabalho muito com essa área, né, da história e de apresentar alguns conteúdos. Então, eu vou mostrar para vocês, a gente vai viajar junto aqui, vai conhecer vários lugares, só que de uma forma diferente, né? Que é a forma que a gente está conseguindo fazer, que é online, ok? O objetivo hoje, ninguém vai sair daqui com o nível 3 da especialidade. Até porque, para a gente conseguir a especialidade, a gente precisa mostrar que a gente conhece. Então, eu vou ensinar o conteúdo para vocês vão tirar todas as dúvidas, e depois vocês vêm até mim, né? Pode ser pelo WhatsApp, a gente faz uma conversa, a gente faz aí alguma atividade, para que eu consiga avaliar o conhecimento de vocês, tá bem? Isso é tranquilo, né? Acho que todos os lobinhos, os escoteiros estão acostumados com esse esquema de especialidade, né? Vocês têm que mostrar que vocês conhecem, não é só uma palestra. Até porque o pessoal tá aí, daqui a pouco dorme e ganha distintivo, tá certo? Não tá, né? Então, por isso tem que prestar atenção e depois mostrar que conhece. Vamos lá, então? Primeira questão. Eu vou fazer algumas perguntas nesse meio tempo, tá? Mas aí eu vou pedir para vocês escreverem. Ou se quiser jogar um áudio rapidinho depois de desligar, também não tem problema na hora das perguntas. Onde fica o Egito? Quem sabe? Que lugar do mundo inteiro, assim, fica o Egito? No continente africano. Boa, excelente começo. Continente africano. Onde fica a África? Continente Aqui? africano. Não fica aí. Não. Sim. É por aí. Esse aqui por aqui, né? Mas essa África. É essa daí. Vocês conseguem ver meu mouse aqui? Aham. A ponto pequenininha, né? Para quem está no celular, o computador está um pouco melhor. O Egito fica na África, mas a África é muito grande, né? Gigantesca. Fica no norte ou no sul da África? Quem sabe? Ou fica no meio? No norte. No norte. Então vamos lá para o norte da África. Vou me aproximando aqui para a gente ter uma noção geográfica de onde que está o nosso lugar de estudos, tá? Vocês já viram esse mapa, não é nenhuma novidade. Essa parte azul escura é o oceano. Aqui, por que tá esse coisa marrom aqui? O que será que é tipo de mata que tem aqui? É o deserto do Saara. Boa, toda essa área aqui é o deserto. Mas olha só que interessante. Eu vou me aproximando aqui, ó. E eu consigo ver que nesse meio do deserto aqui, ó, tudo marrom, tem um pontinho aqui verde. Olha só que interessante. Estão vendo esse pontinho verde? Não tô vendo nenhum pontinho. Não é bem um pontinho, é um... Ó, aqui tá o azul em si, né, no meio aqui. Eu tenho todo esse marronzão de deserto, mas olha esse verde aqui, ó. Ah, tá, entendi. Cidade do Cairo. Pegaram aqui? Sim. É exatamente por conta deste tipo de geografia que o Egito se tornou o jeito que é. Porque imagina, ó, olha quanto de deserto que a gente tem ao redor. Esse monte de deserto aqui ao redor. Esse cantinho aqui, ó,
é a Mesopotâmia. São civilizações muito antigas que estavam E aqui, ó, eu tenho um ponto verde, que é um ponto fértil. Aqui, ó, é exatamente o que a gente chama de delta do rio. Que rio que tem aí? Nilo. Nilo, que é o maior rio em extensão do mundo, tá? Não é o maior de largura. Vocês vão perceber, eu vou andar pelo Nilo aqui, e vocês vão perceber que é um rio bem fininho, mas ele é comprido. E vai indo, ó. Toda essa coisa verde aqui no centro da tela é o rio, ó. E vai indo, e vai indo. Ele sobe, ele desce. Tá, e vai embora. O Egito, eu vou tirar um pouco do zoom aqui para vocês terem uma noção. Hoje, o Egito ele é bem maior do que ele já foi um dia, tá? O Egito, no seu auge, ele vinha desde lá de cima, desde aquela pontinha verde, até aqui embaixo, até onde hoje é o Sudão, tá? Aqui para baixo. Tudo no seu auge, ele vinha até aqui para baixo, e lá para cima, ele continuava também. Onde hoje é Israel, Jordânia, Líbano, Síria, tudo isso aqui, essa pontinha, também era Egito. Olha a Armênia aqui em cima, ó. Né? Onde hoje é a Turquia, era o território dos hititas. Tá? Os hititas eram uma antiga civilização e, por estar bem próximo aqui do Egito, eles tiveram muitos conflitos. Tá? Eles tiveram várias guerras com os hititas. Foi uma civilização que durou muito tempo, né, a egípcia. Foram aí quase 3.000 anos de civilização. E a gente vai contar um pouquinho dessa história, tá? Então, aqui é um pouquinho para a gente conhecer sobre a geografia. O Nilo é uma das coisas mais importantes que tem no Egito. Qual que é a importância da água? Isso é fácil. Vida! Vida, né? Navegações. Para regar as plantas, exatamente. Então, imagina um lugar cheio de deserto e um lugar extremamente fértil por conta desse Nilo, por conta da água doce que eu tenho aqui, tá? Então, as pessoas começaram a se juntar, vários povos, vários grupos, melhor dizendo, tá? Vários grupos começaram a se juntar nesse lugar e começaram a formar o que a gente chama de nomos, tá? Os nomos. Esses nomos eram regidos por nomarcas. É como se fosse um prefeito daquela época, né? Que comandava aquela cidadezinha chamada Nomos. Isso durou bastante tempo, até que essas cidades começaram, né, esses nomos começaram a se juntar. E até alguém teve uma grande ideia de juntar tudo. Vamos juntar todos esses nomos e fazer um lugar só, um exército só, que a gente consegue se proteger melhor, consegue se articular melhor, tá? E aí sim começa o Egito, tá? No Egito, alguém já estudou Egito na escola? Não. Eu. Alguém soltou um eu ali, alguém não, né? Vitória falou que não tem problema, tá? Eu vou falar várias coisinhas aqui que acho que a gente consegue fazer vocês entenderem. Qualquer dúvida pode perguntar, tá? No Egito, a gente teve quase 3.000 anos das dinastias antigas, a época dos faraós, né? Mas não foi uma coisa só, tá? Não foi uma única coisa que aconteceu, teve momentos diferentes. Alguém tá com o microfone ligado? Só vou pedir para desligar. Que tá. Isso, perfeito.
Então, teve vários momentos históricos, tá? Eu vou falando um pouquinho sobre esses momentos no decorrer da atividade, mas basicamente é importante saber que eles começaram a se juntar numa época chamada de dinastia primária, né? A gente teve o período pré-dinástico, né, das dinastias, e um período aí das primeiras dinastias. Já ouviram falar? Deixa eu só mostrar aqui. Eu trouxe para vocês diversos sites que a gente consegue fazer vários tipos de visualizações, tá? Então, a gente mostrei ali o Google Earth. Todo mundo já conhece o Google Earth? Não. Ele é do Google, não, ele é o do Google Maps. No final eu vou mostrar outra função dele ali. A gente mostrei o começo. Gente, acho que tá meio tumultuado, a minha internet tá muito devagar, já era para ter aberto isso daqui. Eu vou mostrar a paleta de Narmer. Enquanto a Narmer, eu vou explicando o que ela é, tá? A paleta de Narmer, Narmer é considerado o primeiro faraó do Egito, tá? Há controvérsias, mas de forma geral, nos livros, ele é considerado o primeiro faraó. E essa daqui é a paleta dele. É o primeiro registro histórico que a gente tem das dinastias. E olha que legal esse site aqui, ó. Consigo ver essa paleta em 365 graus, ó. Normalmente nos livros da escola a gente vê essa foto aqui, ó, né? Essa junção aqui, ó, tem dois animais, né? Dois leões, tá, pescoçudão aqui, ó, eles se juntando, que é a unificação do Egito. O Egito é considerado o Alto Egito e o Baixo Egito. E essas unificações, elas não são constantes, tá? Tem época que o Egito briga e separa, e tem época que ele se junta tudo de novo. Logicamente que quando ele está junto, quando está o Alto Egito e o Baixo Egito junto, ele é muito mais poderoso e consegue muito mais riquezas, tá? Em épocas que eles se separam, épocas de muitas brigas. E essa daqui é a paleta de Narmer que unifica o Egito. Alguém já tinha brincado com alguma coisa assim na internet, ó, de mexer em algum objeto? Olha só. Meu. Tá? Então, essa aqui é a paleta de Narmer que traz pra gente essa unificação. Deixa eu abrir outra tela aqui. O que vocês conhecem do Egito Antigo? Vocês já ouviram falar? Todo mundo já falou em pirâmide, né? As pirâmides do Egito... Deixa eu abrir uma aqui, ó. Essa aqui é uma pirâmide por dentro. A pirâmide por fora vocês já com certeza viram fotos, né? Pirâmide dos deuses? Não, na realidade, as pirâmides, elas não foram construídas em todo o período do Egito, tá? Apenas num período muito curto. Todo mundo acha que todo faraó... A pirâmide, o que ela é? A pirâmide, alguém sabe? Para que ela servia? Para enterrar os faraós. Para enterrar. Era construído um negócio daquele tamanho só para enterrar uma pessoa. Estranho, né? Tudo para enterrar, podia fazer uma casa nela. Pois é, podia ser um negócio pequeno, né? Na realidade, antes... a pirâmide está ligada pelas três Marias. Três o quê? Desculpa. Ela falou três Marias. Três Marinhas. Ah, tá, entendi. É a posição geográfica dela, né? A posição ligada às estrelas, isso sim, tá? Ela tinha toda uma concepção geográfica a ver com os céus, as estrelas. A gente vai falar um pouco sobre a religiosidade do Egito Antigo daqui a pouco, mas isso aqui também influencia muito, tá? As pirâmides têm toda a questão da religiosidade. Mas elas serviam para enterrar uma pessoa. Era fácil construir uma pirâmide? Não.
Meio um pouco, né? Essa aqui é uma pequena parte. Olha só as paredes dela por dentro. Oi? Sabia que uma das maravilhas de Alexandria é o farol de Alexandria. O farol de Alexandria, que foi, inclusive, destruído, né? Durante, se não me engano, ele foi destruído por um terremoto, um maremoto que teve na região, e ele foi destruído na própria antiguidade. Ele era uma biblioteca, era a principal biblioteca da antiguidade, guardava documentos raríssimos já naquela época, e dizem que a Cleópatra chorou muito quando a biblioteca foi destruída, porque perdeu muito documento antigo. Boa parte da história foi destruída quando teve essa destruição. Aqui, ó, é a Mas tumba... o que tinha lá era ouro? Oi? Essa aqui é a parte interna da tumba, tá? Será que ela era assim? Vazia? Não. Meu, na realidade, essas tumbas... Deixa eu abrir uma imagem aqui, ó. Elas eram lotadas de coisas, tá? Todo faraó era enterrado com todas as coisas que ele tinha em vida e, inclusive, mandava construir coisas para colocar no túmulo. Tesouros. Tesouros diversos. Vocês conhecem uma tumba que foi encontrada mais ou menos intacta? Minha avó. A de Já soltaram aí. A do Tutankhamon. Tutankhamon foi enterrado numa pirâmide? Não. Não, ele foi enterrado no Vale dos Reis. Nossa, tá muito lerdo da internet. Ele foi enterrado no Vale dos Reis. Ele é do Novo Império, tá? Ele é bem mais recente que as pirâmides, tá? E ele não tem mais pirâmides nessa época. Eles fizeram o Vale dos Reis, que era um lugar onde se enterravam todo mundo, só que para baixo da terra. Eles faziam grandes labirintos subterrâneos para esconder todas as riquezas. Olha só. Aqui a gente consegue ver desse aí, que acabou de aparecer o nome. O Tutankhamon? Sim. Alguém fez, né? Eu vi que alguém estava fazendo. Então aqui a gente vê milhares e milhares de riquezas do Tutankhamon, tá? Eu abri aqui a parte só para vocês terem uma ideia da quantidade de coisas que eram atulhadas nas tumbas. Só que essas tumbas, elas foram, boa parte delas, roubadas, saqueadas na própria antiguidade. Pouco se chegou hoje em dia, tá? Por isso que o Tutankhamon ficou tão famoso. Ele não foi um grande faraó, mas ele ficou famoso porque foi encontrada a tumba dele quase intacta. Depois a gente vai falar sobre o Tutankhamon e sobre o Howard Carter. Ok? Até aqui tudo bem? Ok. Sim. Eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito, que é explorar um museu. Vamos para explorar um museu? Sim, eu gosto. Quem gosta de museu? Eu adoro museu. Eu adoro. Eu gosto, eu trabalho, né? Eu sou guia de turismo, eu adoro museus. Eu trabalho, infelizmente, né? A gente não consegue, hoje em dia, com a pandemia, não consegue, né? Os museus do mundo inteiro estão fechados, mas a gente consegue visitar virtualmente alguns deles, tá? Quem aqui já visitou um museu de forma virtual? Eu. Teve um, sim, muito bom. Luísa, bora pro museu. Quem consegue me falar onde estão os principais tesouros do Egito Antigo? No Louvre. Onde fica o Louvre? No Egito? Em Paris, na França. Olha só. Então quer dizer então que os principais tesouros do Egito não ficam no Egito? Não.
Por quê? Porque Ó, esse daqui é o site do Louvre, ó. Ele é um pouco chatinho de mexer, ele é bem devagar, eu vou mexendo aqui, a gente vai conversando, a gente vai mexendo nele. Por que que os tesouros do Egito não estão no Egito? Porque tá na minha avó. Tá na sua avó? Opa. Por que que os tesouros do Egito não estão no Egito? Porque fica nos maiores museus. nos museus mais famosos do mundo. Mas como é que será que esses museus ficaram famosos? Por causa dos negócios dos faraós. Por causa Ah, das antiguidades. Vocês- exato. Vocês já ouviram falar no Napoleão? Sim, eu já. Sim. Napoleão Bonaparte foi um grande, assim, ele teve né, ele teve suas coisas ruins, tal, mas ele também foi um grande explorador, tá? Ele era francês e ele queria fazer um grande Quê? Alguém tá gritando aí, não tô entendendo nada. Napoleão Bonaparte, ele era um grande explorador, ele queria fazer um grande império. E ele foi explorar o mundo para tentar conhecer e guerrear e anexar a França. Olha só as ideias dele, né? E ele chegou no Egito. E o mundo quase não conhecia o Egito até então. A gente está falando aí do final de 1700, mais ou menos. Só que o Napoleão, além de explorar, olha só quanta coisa egípcia tem lá no Louvre. Estou falando, mas eu estou mostrando, tá? O Napoleão, ele queria... esse aqui é o Ramsés II, ó, ele foi um dos grandes faraós, ele foi muito importante, depois a gente fala sobre ele. Napoleão, ele mandou, junto com os soldados de guerra para o Egito, ele mandou um monte, umas dezenas de cientistas que iam tomar conta das coisas, porque imagina, se você manda soldado, eles não sabem o que é importante, o que não é, eles podem destruir artefatos importantes. Então ele mandou um grupo de cientistas para que tomasse conta das coisas. Só que eles deixaram as coisas lá no Egito? Não. Não. Eles trouxeram tudo para a França. Tamara, mas isso não é um roubo? Tá? Existe uma grande discussão mundial hoje para que muitos museus devolvam os artefatos do lugar de origem. Imagina um Louvre sem mais nenhuma peça do Egito. Será que as pessoas iam visitar o Louvre? Provavelmente sim, porque ainda tem a Mona Lisa lá, né? Mas ia perder muito do seu acervo, né? Então, por isso que ninguém quer devolver. Mas existe uma grande briga para que se devolva essas peças, tá bom? Tem que Então, desligar a câmera e o áudio. Oi? O Enzo tava com a câmera ligada e o áudio também. Ah, tá. Não, é porque se vocês ficarem com a câmera ligada, come um pouquinho a internet de todo mundo. É só por isso, tá? Não. Tá, então aqui é um pouquinho do Louvre para vocês. Agora eu vou mostrar outro museu. E também tem muita coisa. Cadê? Essa coisa aqui. Cadê o Bridge? Não abre. Mas tem outro museu. Aqui é o Bridge. Esse aqui é um museu que fica lá na Inglaterra. Tá? Ainda tem o Metropolitan, que também tem muita coisa egípcia. Eu não abri o Metropolitan, porque senão vai ficar muita coisa aqui pra gente. Eu só abri 2. Ó, esse aqui é o Bridge, que fica na Inglaterra. Eles também pegaram muita coisa do Egito, tá? E eu queria mostrar para vocês essa pedrinha aqui, ó. Essa pedrinha daqui do centro é a pedra mais famosa do mundo. Alguém conhece que pedra? Será que é tão famosa assim? Nossa, esse museu é lindo, hein? Nossa! Queria morar aí.
Lindo, né? Ó, o Khan tá falando que tem muita coisa do Egito lá em Istambul. Tem muita coisa do Egito em muito lugar. Sabia que tinha coisa do Egito aqui no Museu Nacional do Rio de Janeiro que pegou fogo faz pouco tempo? Tinha uma múmia. Sim. Tinha uma múmia. Pegou fogo a múmia. Imagina, gente, olha quanta coisa histórica. Tinha coleções enormes. Eu fui lá conhecer. Então, assim, tem coisa espalhada do Egito no mundo inteiro. E lá no Egito ainda tem muita coisa, tá? Muita, muita, muita. Porque foram mais de 3 mil anos de história lá. Quero mostrar para vocês, então, essa pedrinha. Eu não vou explorar esse museu inteiro agora, porque senão vai ficar gigantesca a nossa atividade. Eu vou fechar aqui. Depois eu passo todos os links para vocês. Tem que ter, não pode fazer isso. Ó, quem tá brigando aí, só fecha o áudio. Passo os links do site, eu passo sim os links de todos os sites que eu já tô fechando, mas eu salvei todos os links. E essa pedra aqui, por que será que ela ficou tão famosa, tão importante? Que pedra será que ficou tão importante? Uma pedra. É chamada Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta, essa aqui que é a de Narmer, né? É que ela é do meu computador, já vai abrir a de Roseta, tá do ladinho. A Pedra de Roseta foi uma descoberta feita pelos cientistas do Napoleão. E ela tinha uma coisa sensacional, porque até então ninguém mais sabia ler os hieróglifos. Quem fez hieróglifo ali, ó, quem escreveu, imagina, quem descobriu aquilo, né, mostrei um pouquinho ali da tumba, viu todos aqueles desenhos e ninguém conseguia saber o que estava escrito. Ninguém conseguia entender a história do Egito, porque ninguém sabia ler. Todas as pessoas que conheceram um dia aquela escrita estavam mortas, já há milhares de anos, né? E essa pedra que foi descoberta na cidade de Roseta, próximo de Alexandria, que a gente já falou, né, que fica bem no norte do Egito, ela foi descoberta e só que olha que incrível, ela Chefe, seu microfone tá desligado. Tamara, você tá no mudo. Nossa, mutou sozinho aqui, porque eu nem cliquei. Até onde eu falei, até onde eu expliquei. A gente ouviu até perto de Alexandria. Ah, então foi pouquinho, então. Beleza. Essa pedra foi encontrada perto de Alexandria, na cidade de Roseta, por isso que chama Pedra de Roseta. E olha só que sensacional. Ela foi escrita em 3 idiomas. Ela é da era ptolomaica, do finalzinho da era dos faraós, tá? Já na época grega. Então, tem aqui, ó, consegue enxergar? Olha só, também dá para ver em 3D. Então, aqui a gente consegue... Deu muito Tá no mudo. Ainda. Tamara, tá no mute de novo. Ainda tá no Tô mudo. sozinho de novo. Se alguém tá mexendo. Não sei o que está acontecendo. Alguém está mutando? Alguém está me deixando no mudo aí? Está me boicotando? Vamos lá. Então, aqui em cima a gente tem os hieróglifos que a gente já escreveu, né? Que alguns de vocês já fizeram ali um pouquinho. Só que esses hieróglifos, eles eram uma língua escrita da alta sociedade, tá? O pessoal do povo não escrevia, porque era muito difícil ficar fazendo esses desenhos, né? Era uma escrita mais sagrada, feita para os túmulos, para os papiros mais importantes. O pessoal do povão mesmo tinha outros tipos de escrita. A gente tinha a escrita cuneiforme e a hierática. Aqui ainda é tipo de uma escrita hierática, esse do meio aqui, que é a demótica. Um monte de nome diferente que eu tô falando, né? Eu sei que eu tô falando um pouco difícil, mas não tem como falar tão fácil assim, porque são nomes diferentes mesmo, tá? Então, aqui no meio parece um monte de risquinhos. No YouTube tá atrasado. Legal, ó, tá passando. O Vitor tá me mostrando aqui que a gente tá no YouTube. Bacana, ó, tem vários grupos escoteiros aqui, ó. Grupo escoteiro Gaia, perguntando o quê? Desculpa, o maior acervo arqueológico do Egito se encontra aonde? O maior acervo arqueológico, eu acredito que seja o do próprio Cairo.
Só que tem um grande problema, o arquivo do Cairo. É uma bagunça. Eles têm tanta coisa, mas tanta coisa lá, que eles não sabem que eles têm. Inclusive, tem um grande arqueólogo. Quem aí escreveu sobre o Zaha Hadid? Eu vi alguém falando sobre ele. Oi, Fui eu. Alcateia? Aê, quem foi Zaha Hadid? Quem que é ele? Ele é um arqueólogo e egiptólogo e ele nasceu no Egito. Isso é muito legal, né? Porque até então, antes dos Zaha Hadid, os principais arqueólogos egiptólogos não eram egípcios. Eram franceses, eram ingleses. O Zaha Hadid, ele é egípcio, e a função dele, uma das principais funções, é tentar descobrir exatamente o que é os acervos do Museu do Egito, tá? Inclusive, tá para inaugurar um novo Museu do Egito. Era para inaugurar esse ano, eu acho que foi adiado por conta da pandemia, tá? Estão tentando organizar um pouco melhor. Então, o grande acervo ainda é lá, mas está uma zona. Lá o Museu do Louvre, o British, o Metropolitan, eles têm um acervo um pouco mais organizado e estudam um pouco mais sobre as peças. Então, tem essas diferenças. Tudo bem? Só corrija aí a Lobinha do Grupo Escoteiro Gaia, que tá assistindo a Jennifer. A Jennifer, da Lobinha do Grupo Escoteiro Gaia, tá usando o Face da mãe. Então, eu falei, cara, então é a Jennifer. Boa. Tá? Então, só para finalizar aqui, eu vou responder da dúvida ali do Facebook. Ó, que live legal. Aqui, continuando a Pedra de Roseta, só para fechar. Então, a gente tem a escrita hieróglifa, que era uma escrita sagrada, uma escrita importante. A do meio, a demótica, que é um pouquinho mais simples. E embaixo, a grega, tá? A grega, a gente conhece. Tá? É uma escrita que a gente conhece, então, a gente não, né? Não qualquer um, mas é uma escrita que chegou até os dias de hoje, e foi através dessa pedra, né, que foi possível a gente conhecer toda a história egípcia. Pelo menos boa parte dela, né? Nem todos os hieróglifos conseguiram traduzir, mas a gente já tem uma boa noção da história egípcia por conta dessa pedra. Por isso que ela é tão importante. Acredita nisso? Uma pedra importante desse jeito? Quanta letra? Pois é, quanta letra. Tá bom? Dúvidas até aqui? Você falou quantas línguas tem, Tem 3 línguas. Falei sim, o Vitão tá me perguntando, mas eu já respondi. O Vitão não tá prestando atenção. Agora a gente vai conhecer um museu, e através desse museu eu vou explicando algumas coisas bem legais, tá? Esse museu aqui, incrivelmente, olha só, ele é brasileiro, tá? E foi um dos melhores que eu achei pra gente explorar. Melhor até que o do Louvre, pelo menos de forma virtual, né? É um museu, é uma exposição tempo, tô de boca aberta. É uma exposição que teve aqui no Brasil, tá? Esse aqui é o CCBB. O CCBB é o Centro Cultural do Banco do Brasil. Ele estava acontecendo no Brasil, tá? Em diversos lugares. Esse aqui é o CCBB do Rio de Janeiro. Inclusive, a exposição está em São Paulo, tá? Eu fui visitar pessoalmente essa exposição. Ficou aberta apenas durante 2 semanas, essa exposição. Era para ficar bem mais, né? Eu levei grupos para lá. Eu fui visitar ela apenas 5 vezes em 2 semanas. Era para eu estar cheirando múmia de tantas vezes que eu ia visitar esse semestre, mas pelo menos a gente tem a oportunidade de visitar online. Então aqui a gente vai explorar um pouquinho, tá? Eu não vou colocar os áudios do site, eu vou explicando eu mesma para poder ficar um pouco mais rápido. Mas depois eu passo o link para vocês. Qual é o nome da live no YouTube? Qual que é o nome da live do YouTube? Acho que tá na página do grupo, né, Vitor? Não. Tá no YouTube, tá no Facebook. Tá no Facebook, desculpa, tá no Facebook do grupo. No Facebook é do Grupo Escoteiro mesmo. Aí depois vocês podem assistir, porque vai ficar gravado lá, tá? Vocês participam aqui e depois abrem lá. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser rever a atividade. Então, aqui é um pouquinho do que eu acabei de falar, olha só, sobre as dinastias.
Eu não vou ficar lendo essas placas aqui, tá? Mas são diversas dinastias do Egito, onde a gente tem o pré-dinástico, o dinástico inicial, a paleta de Narmer, que a gente acabou de explorar ali de forma online. O período antigo é o período das pirâmides, tá? E aí entre cada grande período do Egito tem uma briga, que a gente chama de período intermediário. Então são 3 grandes períodos, e como eles são muito criativos, eles chamam de Império Antigo, Império Médio e Império Novo. Né? Muita criatividade. Mas fica fácil para a gente decorar. E entre cada um desses períodos é um período intermediário de brigas, tá? Então, o período antigo das pirâmides, a estruturação do Egito, a unificação. O médio é o período de expansão, onde tem grandes... o período antigo... Alguém fez algum faraó aí do Império Antigo? Só para a gente já falar sobre os faraós aqui. Quéops, Quefra e Miquerinos, alguém fez alguma coisa deles? Acho que não, né? Ninguém respondeu, então eu acho que não. Quéops, Quefra e Miquerinos são os 3 grandes faraós do Império Egito, tá? Eles são muito famosos porque foram eles que fizeram as pirâmides. Quer dizer, não pessoalmente, né? Eles mandaram construir as pirâmides. Só uma curiosidade sobre elas. Quem vocês acham que fez as pirâmides? Quem eram os trabalhadores? O povo. O povo, né? Tem muita gente que vira e fala assim, foram os escravos. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão de escravidão. Diga. Eu acho que o faraó, ele mandou eles construir. Cortou. Nossa, ele me mutou. Alguém te mutou, pode falar. Acho que o faraó mandou que algum deles montassem. No Egito Antigo, existia muito pouco escravo mesmo, tá? Na Antiguidade, era muito mais comum a gente ter o que a gente chama de trabalho compulsório. Cada um tinha uma função e todos eles se ajudavam. Então, tinha um que plantava, tinha outro que ia para a construção, tinha outro que a função dele era o escriba, por exemplo. Tinha que só escrever coisas oficiais, tal. Inclusive, eles eram muito importantes. Tinha aqueles que eram sacerdotes, templos, tinha faraó, cada um tinha uma função. Mas aquele que construía, como é que ele comia? Ele tinha que pegar daquele que plantou. Mas, o que o faraó fazia? Ele pegava toda a plantação daqueles que plantavam e dividia igualmente. Então, cada um tinha uma função, mas todo mundo recebia as coisas. Então, não era que eles eram escravos, tá? Eles não recebiam salário, mas eles recebiam. A sociedade era estruturada de uma forma diferente, tá? Então, tinha um que construía a pirâmide, mas ele comia. Tá? Ele comia trigo, ele comia cevada, tá? Ele tinha cevada, né, para quem os adultos aí já conhecem um pouco mais, né, que hoje a gente faz a cerveja. Os egípcios já tomavam cerveja, tá? Só que a cerveja deles era uma cerveja quente, era uma sopa de cevada, uma sopa de cerveja, né? Devia ser estranho. Mas era o grão que eles mais tinham. Eles tinham peixe, porque eles eram envoltos de água, então eles tinham uma alimentação bastante rica em comparação com outros lugares do mundo ao redor, tá? Inclusive lá para eles era o melhor lugar que existia na face da Terra. E provavelmente era mesmo, tá? Inclusive, era tão importante... O que aconteceu aqui? Luísa clicou, quer perguntar alguma coisa, Luísa? Você clicou aqui, não entendi nada. Vamos lá. Para eles, o Egito era tão importante, era o melhor lugar da face da Terra, que eles queriam preservar o próprio corpo para que eles pudessem voltar para a Terra depois. Para o Egito, especificamente, tá? Por isso que eles construíam as pirâmides
mumificavam, a gente vai falar de mumificação daqui a pouco, para a gente entender melhor, para eles poderem voltar para o Egito, porque era o melhor lugar que existia. E de fato era, tá? A gente viu lá atrás, no começo, a questão da geografia, né? A gente viu que tudo era deserto em volta e só o Egito era verde, tinha muita plantação. O Egito tinha épocas de altas, épocas de baixa, então o ciclo do Nilo fazia com que a terra do Egito sempre ficasse muito fértil, tinha muita comida lá, tá bom? Só voltando aqui para a gente explorar mais um museu, então a gente tem aqui o período intermediário, né, que era de exploração, e o período novo, que era a época dos faraós mais famosos que tinha. Alguém conhece algum faraó do novo? Foi, né? Então vamos lá, vamos continuar. Tá bom agora. Então vamos lá. Aqui eu vou começar a explorar o museu. Vitória, você pode desligar sua câmera para ver se a internet melhora um pouquinho, meu bem? Obrigada. Aí. Então aqui, ó, eu vou começar a explorar o museu. Depois eu vou passar o link, vocês podem explorar um pouco mais. Tem áudio explicativo, tá? Esse aqui, ó, eu vou abrir algumas que eu gosto muito. Ó, aqui, olha só essa peça. Essa peça é de um cozinheiro, tá? Olha que interessante, tem um grande e um pequenininho. Toda a arte egípcia, ela tem muita simbologia, tá? Não é porque é pequenininho, quer dizer que era um anãozinho. Normalmente, o grande e pequeno tinha a ver com a sua importância. Travou aí, Vitor? Então, aqui, assim, provavelmente esse cozinheiro grande, ele era um mestre. E esse pequenininho ao lado era o assistente dele, tá? Então, aqui um cozinheiro, provavelmente estava fazendo um pãozinho. Eu vou continuar. Meu perdões. Eu vou continuar explorando o museu aqui. Eu quero chegar numa sala específica. E aí eu vou comentando mais coisas, tudo bem? Caso vocês tenham mais dúvidas, eu posso ir respondendo também. Eu vou andando aqui. Aqui tem diversas peças. O Egito, principalmente no Médio Império, eles tinham muita eles exploravam mesmo metais preciosos. Então eles tinham muitos materiais, tá? Aqui essa parte da exposição vai falar sobre a exploração, ó, do Napoleão, tá? Tem diversas imagens. Eu não vou parar em cada uma delas porque a gente já comentou um pouquinho dessa exploração do Napoleão, dos cientistas, tá? Ali vai continuar essa parte. Eu vou vir para cá. Aqui é a parte de religiosidade. A religião egípcia, ela é um pouco complexa pra gente, tá? Ela tem um Deus só? Não. Não, ela tem um monte. São centenas de deuses. São muitos desses deuses têm templos. Então, essa sala aqui vai mostrar um pouco desses templos, tá? Olha só. Tem uma aqui. Aqui no computador é um pouquinho difícil, pessoalmente eles são incríveis, mas são maquetes. Na verdade, eles eram gigantescos, tá? Essa peça que tem aqui, ó, é uma Sekhmet, é uma deusa, tá? Eu vou mostrar a fotinho dela aqui. Na exposição do Brasil, ela foi a maior peça trazida. Ela tem mais de 2 metros de altura. Ela é linda. Alguém falou sobre a Sekhmet quando eu pedi dos deuses? O chefe, quem é uma pessoa aí chamada Oi, mas só que a tela dela tá só um O. Eu não sei. Vamos lá? Conseguem ver a Sekhmet aqui? Sim. Tchau. Beleza. A Sekhmet, ela é a filha do deus Ra. Ela é representada com a cabeça de leoa, né? Muitos dos deuses egípcios, a gente tem essa questão antropomórfica, né? Antrozoomórfica,
que é a mistura da figura humana com a figura de animais. Alguns deuses são só animais, a figura só de animais, às vezes é meio a meio e às vezes é só homem. E não tem regra, tá? Por exemplo, a Basté é a deusa gato. Você tem estátuas de Basté com a cabeça de gato, corpo de mulher. Mas às vezes você também tem estátuas de Basté só de gato, só no formatinho de gato. Então não tem muita regra, até porque foram mais de 3.000 anos, né? Nem sempre as coisas foram da mesma forma. A Sekhmet, ela é filha de Ra. Olha só que história interessante, eu adoro essa estátua aqui, essa deusa. Ra estava bravo com a humanidade. Tá tudo bem aí, gente? Ra estava bravo com a humanidade, as pessoas estavam fazendo coisas ruins, e ele mandou a filha dele, a Sekhmet, para resolver certos problemas que estavam acontecendo aqui. E ela começou a ver muita coisa ruim. Só que ela é cabeça de leoa, e ela começou a ficar faminta por homens ruins. Então ela começou a matar. E ela ficou tão louca com isso que ela começou a comer os homens todos. O Ra olhou para a Sekhmet e falou, não pode, não é assim que eu gostaria que fosse, né? Ela tinha que dar um jeito, mas não comendo todos os homens que tinha. Então, ele resolveu embebedar a Sekhmet, dando uma cerveja vermelha para ela. Ela achou que era sangue, bebeu toda a cerveja, ficou bêbada, desmaiou, e quando ela acordou, ela não lembrava mais que ela tinha tanta raiva dos homens, tá? E aí, como se ela voltou ao normal, né? Então, Ra deu uma salvada aí na humanidade. Isso é uma das histórias. Cada deus egípcio tem uma história, tá? Eu não vou me atentar. Alguém quer contar mais alguma outra história de algum deus que estudou? Alguém escreveu sobre Horus? Quem escreveu sobre Horus? Eu, Arthur. Arthur, fala um pouquinho de Horus, só para a gente entender. Horus é filho de Osíris e Ísis. Ele quis se vingar do pai, porque Sete tomou o trono de Osíris, matando ele. Aí Horus lutou meses, anos. Aí teve uma hora que os dois se transformaram em hipopótamos e continuaram a lutar debaixo d'água. E eles foram para o tribunal. Lá, eles tomaram uma decisão que o Egito ficaria para Horus. E Sete, todos os dias, luta contra uma serpente que... Ih, cortou, eu só entendi até o serpente. Sete luta contra a serpente que tenta impedir o sol nascer. Olha só, então é uma história que continua todos os dias, né? Cada deus tem uma história, cada divindade deles tem representatividades. Então, você falou de Horus, Horus é filho de Ísis. Olha a Ísis aqui, ó. A Ísis, ela é sempre representada como uma mãe, tá? Horus é o filho aqui dela. Osíris, e é um mito, inclusive, faraônico, tá? Todo faraó é Horus, é Osíris, tá? Mito, é Horus. Todo faraó é Horus, em vida. Quando o faraó morre, ele se torna Osíris, tá? Ele, na verdade, ele é os dois. Por isso que o faraó, ele é um deus. Tá? Isso é muito louco pra gente, né? Ele não é nem o representante de Deus na Terra, ele é o próprio Deus. Ele é, assim, o Supremo e esquece. Ele é o Todo-Poderoso. Esse deus anão aqui, ó, esse Bes, ele é um deus caseiro. Existiam vários deuses que cuidavam da casa, que às vezes não eram deuses tão importantes para o faraó, mas que eles tomavam conta dos deuses internos, assim.
Então, você tem, por exemplo, uma deusa só para cuidar de nascimentos, né, de partos, que era uma coisa complicada no Egito Antigo. Você tem a própria Basté, que eu comentei aqui, né, a deusa gato. Cadê ela? Acho que ela estava aqui pertinho. Esse aqui é o Tote, que é o deus do conhecimento, que é o formato de ibis, que é uma ave. Cadê a Basté? Aqui, ó, a Basté. A Basté também é uma deusa caseira e ela é a protetora do lar. Tá? Então, ter um gato no Egito Antigo era muito importante, porque ele protegia o lar. Tá? Só que deixa eu esperar aqui. Deixa eu continuar explorando aqui, porque senão eu vou ficar 5 horas. Aqui os barcos eram muito importantes também no Egito Antigo, tá? Por conta do próprio Nilo. Esse site tem um pequeno problema, eu não consigo ir para onde eu quero, eu tenho que fazer passo a passo. Olha só que isso aqui é muito legal. Isso aqui são múmias de animais. Olha a múmia de gato. Quem sabia que múmia, que bicho também virava múmia? Eu. Muitos bichos que viravam múmias, tá? Eles eram tanto como gatinho, tá? Peixes. Existiam múmias assim de crocodilos, múmias de boi, múmias gigantescas. Essas daqui que veio para o Brasil, elas são pequenas. Ó, essa aqui é de um crocodilo, mas é de um crocodilo bebê. Essa aqui, tá? Tem crocodilos grandes. E elas eram colocadas em oferenda para os deuses. Então tinham milhares, tá? Vamos continuar a exploração, que eu quero chegar até a múmia. Essa aqui é uma porta de uma tumba, uma mesa de oferenda. Eu não vou conseguir parar em objeto por objeto, tá? Nossa cidade vai ficar gigante. Esse museu falar pelo mate? Desculpa, esse museu o quê? Esse museu vai falar pelo mate? Mate? Apenas de mate, é isso? É essa a sua pergunta? Você entendeu, Victor? Se é sobre Maat, se é o que eu ouvi você certo, sim, ele vai dar uma citação, tá? Eu vou explicar também. Essas pecinhas aqui, ó, eles são os Chabbits. Eu sou apaixonada por Chabbits, meu sonho é ter um Chabbit para mim na minha vida, na minha morte. Por que na minha morte? Porque os Chabbits, eles são colocados dentro das tumbas dos faraós. São 365 Chabbits. 365 é o que mesmo? Que número é esse? Que lembra, gente? De dias do ano. Exatamente. Ou seja, é uma representação de um servo. De dias do ano. E dias do ano. Um para cada dia do ano. Então, quando o faraó morria, ele tinha um servo para cada dia do ano. Quando eu morrer, eu também quero ter um desse para mim, para me servir pro resto da humanidade, da eternidade. Brincadeira, tá, gente? Mas é para isso que servia. Então, tinham 365 Chabbits, mais alguns, na verdade, coordenava os Chabbits padrão, tá? Eu vou andando mais um pouquinho aqui. Chegamos nos sarcófagos, tá? Os faraós, eles eram, não só os faraós, depende da época, eles eram enterrados dentro de sarcófagos, mas não era um só, não. Tinham vários, depende da importância do faraó, do dinheiro do faraó, eles eram enterrados dentro de 5, 6, 7, 8 esquifes diferentes, caixas pequenas, e aumentando até ocupar uma caixa enorme de uma sala inteira. Acredita nisso? Alguém sabe como o faraó era mumificado? Soja. Tá lá na cozinha. Cadê você, folgado? Ai, ignorante. Ó, agora eu vou dar uma pausazinha neste museu, porque eu achei um vídeo aqui no YouTube para vocês, e eu vou mostrar ele para vocês. Ai, tem que copiar.
Calma aí, que eu já me acerto com a tecnologia. Vai mais rápido se eu colocar. Ctrl C, e aí eu vou copiar para vocês aqui. Um pouquinho sobre como se mumificava. This is a mummy of a young man named Heraclides. He died in Egypt in the 1st century AD when he was about 20 years old. Mummification was developed by the ancient Egyptians to preserve the body for the afterlife. Typically, all internal organs were removed before mummification, with the exception of the heart. But in this case, the heart was removed and the lungs were left intact. Next, the body was covered with salt and left for about 40 days, until all moisture was eliminated. Perfumed oils and plant resins were rubbed on the body. Thick layers of resin were applied to glue the strips of linen that were wrapped around the body. The mummy was placed on a wooden board, and more wrappings bound them together. Não? Sim, nós estamos. Eu não. Tem gente vendo, tem gente não A vendo. mysterious pouch, perhaps of religious significance, was placed on the chest. A mummified ibis, a wading bird with a slender, down-curved bill, was placed on the abdomen. Ibis mummies commonly served as votive offerings to the gods, but this is an unusual case of a bird being mummified with a deceased human. Long linen strips further secured the wrappings. A portrait panel of Heraclides was placed over the face. A large linen cloth was wrapped around the mummy. The shroud was painted red with an important red-based pigment. Luiz? Oi, tô aqui. Não help. Você tá conseguindo ver? Tem gente vendo, tem gente não vendo. Mantém que tá indo. Qualquer coisa assiste no Face depois. Tá rolando. Então vamos lá. Para quem não tá vendo, eu vou explicar rapidinho. Tá? Como é que... Nossa, eu tô me duplicando aqui. Para quem não está conseguindo assistir o vídeo, é o seguinte: a mumificação, ela era feita em vários processos, demorava de 30 a 70 dias para acontecer, tá? E ela retirava todos os órgãos do morto. Esses órgãos, eles eram colocados em vasos canopos. Voltando aqui para a tela... Voltando aqui para a tela do museu. Chefe, não está. Agora tá... Agora estou vendo. Você tá vendo o museu ou o YouTube? O museu. O museu. Vem pro museu. Gente, eu dei um bug total aqui em mim mesmo. Numa tela eu tô vendo o museu. Acho que quem tá no celular tá vendo o museu e quem tá no computador tá vendo o YouTube. Eu acho que é isso que tá acontecendo. Samara, eu tô no computador e eu tô vendo o museu, mas eu vi o vídeo. Mas teve uma hora que parou só o áudio, mas o vídeo dava para ver. Eu vou mandar o link para vocês depois, então, do vídeo, para quem não conseguiu assistir. Mas eu processo de mumificação, tá? Então, eu vou dar um resumo para vocês da mumificação, só para a gente
Foi, chefe. Aê, foi. Todo mundo consegue me ver, me ouvir e ver a tela, certo? Sim. Foi. Boa. Perdão pelos 3 minutos aqui. Vamos lá, eu vou tentar dar uma rapidinho. Processo de mumificação. Então, todos os órgãos do corpo eram retirados, né? Depois que o faraó morria, o faraó ou os grandes... pessoas que tinham muito dinheiro, tá? Depende da época, da dinastia. Os órgãos eram colocados nesses vasos canônicos, que também eram colocados no processo de mumificação. Então, os órgãos eram retirados, os órgãos mais importantes apenas, tá? Eram retirados. Então, eram retirados os rins, o intestino, o coração era muito importante, era o mais importante, tanto que o coração voltava para o corpo, eles mumificavam o coração à parte e voltava para o corpo, e órgãos completamente inúteis, como o cérebro, eles jogavam fora. Acredita nisso, que o cérebro jogavam fora? Eles tiravam o cérebro por um fio enfiando no nariz, ou em certas épocas eles quebravam a parte de trás do crânio. E quando eles tiravam o coração, eles colocaram o escaravelho. Escaravelho, né? O escaravelho, que é exatamente esse daqui. Existia um negócio chamado pesagem das almas. Isso é importante para a especialidade, tá? Essa pesagem das almas. Tá? Todo faraó, toda pessoa, na realidade, quando morria, alguém está com o vídeo ligado, eu vou só pedir para desligar o vídeo para ter atenção total aqui no coisa. Então, aqui tem um amuleto no formato de coração, né? Na realidade, o escaravelho. Toda pessoa, quando morria, ela passava por um processo de morte, tá? E é exatamente isso que eu vou explicar agora, e já vou falar sobre a pesagem das almas. Aqui, então, tem um monte de tumba, sensacionais, ó. Olha só, elas eram decoradas por dentro, por fora. Pode perguntar, enquanto eu vou chegando aqui no que eu quero explicar. Vai lá. Eram só os faraós que tiraram que as pessoas tiraram os órgãos? A câmera. Vamos lá. Só faraó, não faraó. Depende da época, só o faraó tirava, tá? Só o faraó passava pelo processo de mumificação, porque era um processo muito caro, muito caro. Depois de retirados os órgãos, ele passava por 30 a 70 dias dentro de uma caixa cheia de sal, tá? De salitre, de um componente químico que secava todo o corpo. Depois ele era embalsamado, cheio de pedras, cheio de amuletos, tá? E aí depois ele era colocado nos caixões. Isso era um processo muito caro. Por isso que praticamente só o faraó era mumificado dessa forma. Depois, em dinastias mais tardias, as pessoas que tinham muito dinheiro, grandes comerciantes, eles também passavam a querer ser mumificados, porque era a única forma deles terem para voltar à vida. Era importante a mumificação nesse processo. Outras pessoas que não passavam por esse processo de mumificação, o corpo ia estragar. Na religião egípcia, isso era muito ruim, mas era um processo caro e nem todos tinham. Dúvida tirada, Luísa? Isso aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo agora é uma das coisas mais sensacionais que dá para explicar muita coisa sobre a religião egípcia. Vocês estão conseguindo ler, ó? Que língua é essa, Tamara? Isso são os como é que é o nome dessa? Boa! E os hieróglifos, tá? Alguém sabe o nome desse material que isso aqui foi desenhado? Papiro. Papiro. Alguém sabe o que é um papiro? Sim. É um papelzinho enrolado? Papiro, na realidade, é uma planta. O papiro é uma planta entrelaçada. Era um processo também caro, não era qualquer um que podia fazer um papiro, tá? Os egípcios mais pobres, eles escreviam em barro ou em pedra mesmo, talhando a pedra. O papiro era deixado apenas para as coisas mais importantes, tá?
isso aqui é o que a gente chama de livro dos mortos. É literalmente um manual de instrução para a hora que a pessoa morresse, ela saberia o que fazer no processo de morte, tá? Porque acontecia um monte de coisas lá. Então, aqui, ó, cheguei aqui, aqui começa o livro dos mortos. Então, essa figura de branco da direita aqui é o morto. Ele está sendo levado por esse bichão aqui. Alguém sabe que bichão é esse? Anubis. Anubis é o deus dos mortos. É ele que faz a passagem das almas. Não, a mumificação não, a passagem das almas, tá? A mumificação quem faz são os sacerdotes específicos e fica o corpo aqui em vida. Esse aqui já é o processo das almas. Então aqui o Anubis. Oi. E por que o Anubis usa esse capacete de lobo? Então, lembra que eu comentei que os deuses, eles eram representados, alguns por animais? Sim. Esse aqui é o deus Anubis, que é a cabeça de chacal. Tá? Era um animal, esse chacal. Então, era a representação dele dessa forma. É como se ele fosse um chacal. Tá? Entendi. É meio complexo, né, essa religião egípcia aí pra gente, porque pra gente é muito diferente, né? Por isso que é confuso mesmo, pode perguntar. Então, o chacal aqui, né, o Anubis está levando a alma do morto, e esse ser verde aqui, alguém sabe quem que é que recebe o morto? Boa, Osíris, perfeito, tá? Osíris vai julgar se o morto foi uma boa pessoa ou não. Se ele foi uma pessoa ruim, ele pode ser comido, devorado por um outro deus, que eu esqueci o nome, mas era um deus meio hipopótamo, meio leão e meio crocodilo. Acho que é Sobek, alguma coisa assim, o nome desse deus, eu sempre esqueço. Acho que é Sobek. Ele come a alma e deixa de existir. Para o egípcio é a pior coisa que pode existir, tá? Às vezes, para ele resolver certos problemas, por exemplo, eu contei uma mentira na minha vida. Eu roubei um pedaço de pão. Às vezes ele passa por algumas provações nesse período de morte, e é justamente isso que é escrito aqui nesse manual de instruções, que é o Livro dos Mortos, tá? Então, tudo isso que está escrito aqui é como ele tem que fazer para passar. Então, esse Livro dos Mortos, ele é individual. Cada morto tem o seu. Isso é muito trabalhoso de fazer, tá? Então, aqui todo esse manual. E o mais legal é que justamente com esse manual de instrução, e que a gente, nós historiadores, arqueólogos, nós conseguimos descobrir muitas vezes como era a vida das pessoas. O que elas comiam, o que elas faziam, o que acontecia lá, né? Cheguei aqui do outro lado. E vai chegar um momento, ó, Osíris está aqui, ó o deus aqui, ó, o Sobek, meio crocodilo, meio hipopótamo, meio leão, tá ali, ó. Qualquer coisa, ele come o morto e já era. Aqui é o momento mais importante de todo o processo, tá? Que é a pesagem das almas, tá? Tem um item da especialidade que é só da pesagem das almas. Fica a dica aí. Alguém falou da Maat. Alguém fez o trabalho da Maat? Acho que não. Vamos lá. Eu tô fazendo. Tá fazendo, boa. Então vamos lá, já vou dar um spoiler aqui para quem fez sobre a Maat. Maat é uma deusa com pena de avestruz. O Enzo falou que tá travando ainda, é isso? Tá funcionando agora, Enzo? Júlia, dá uma ajudazinha pro Enzo, por gentileza, para eu continuar. Sim, agora tá melhor agora. Tá melhor? Então, perfeito. Aqui eu tava mexendo, às vezes a internet cai. Então vamos lá. Maat é uma deusa e ela tem uma pena de avestruz. É uma pena enorme. E ela pesava o coração dos homens, tá?
Maat é a deusa da harmonia cósmica. Olha que importante. Ela pesava o coração do morto. Se o coração fosse mais pesado que a pena dela, ele era comido por Sobek. Se o coração dele fosse mais leve ou igual à pena dela, ele podia entrar no mundo dos mortos e podia continuar vivendo, tá? É meio complexo isso para os egípcios, mas funcionava dessa forma. O problema é quando algumas pessoas não tinham um coração tão leve assim, né? Fez coisa errada na vida, aquela consciência pesada, o coração pesado. Então, o que eles faziam? Em vez de eles serem enterrados com o coração, eles eram enterrados com o quê? Que a gente estava falando lá atrás. Uma pena. Escaraveto. Escaravelho. Ele era enterrado com um amuleto em formato de escaravelho que substituía o coração do morto na hora da pesagem aqui da pena de Maat. Olha que complexo. Então, todo o processo de mumificação, a vida dele, o livro dos mortos, todo esse negócio dos deuses, tudo era entrelaçado. Por isso que é difícil explicar Egito, porque tudo é muito, né? Para você explicar uma coisa, tem que explicar 10 outras coisas. O Fih tá mandando aqui, coração pesado, Fih. Como assim? Não, seu coração é leve, Fih. Chefe, como que é a deusa mesmo? Como é que é o quê? Desculpa? Qual que é o nome da deusa mesmo? Maat. Obrigada. Maat é com 2 As. Tá? Bom, meninos, a gente já tá aqui com 1h30, né, curtindo aqui. Já tá ficando puxado para vários de vocês. Então, eu vou dar uma retomada aqui. Eu já expliquei bastante sobre praticamente tudo o que caía na especialidade de vocês. Deixa eu voltar para mim. Oi. A gente vai fazer mais gincana ou só você explicar isso do Egito? Calma aí. Eu vou voltar para mim aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu explicar aqui uma que vai acontecer, então, tá? Eu dei um conteúdo aqui. Eu tinha pensado, de fato, na gincana. Conversei com o chefe Vitor. E a gente achou melhor, neste instante, não fazer a gincana, tá? Por quê? Porque o conteúdo ainda está muito fresquinho na cabeça, né? A ideia é que vocês consigam estudar um pouco mais e aprender um pouco mais. Então, a gente pode... hoje foi mais conteúdo, eu falando, né? E aí a gente pode combinar um outro momento, por exemplo, na semana que vem, que aí sim, né, se a Julie topar, não sei o que, semana que vem vai ser aniversário do grupo, vai ser um pouco tumultuada também, mas a gente vai conversar um dia, a gente vai se juntar outro dia, e aí sim, a gente faz a gincana e aplica todo, e aí eu vou testar vocês. Aí a gente faz um quem sabe, quem não sabe, validando a especialidade. O que vocês acham? Pode ser. Pode ser. Oi. Boa. Posso falar um minuto? Pode, Cã. Pessoal, queria aproveitar aqui, inclusive a live, para todo mundo que está ouvindo, e deixar o convite para a nossa festa de aniversário, nosso fogo de conselho, que vai ser semana que vem, sábado, dia 30, às 18 horas, tá? Os links para acompanhar vão estar nas nossas redes sociais. Então, pessoal, fiquem espertos aí, o pessoal que está assistindo a live, os outros grupos também, estão todos convidados para participar com a gente dessa festa de 15 anos do Grupo Escoteiro Sardarabad. Obrigado, Tamara. A palavra é sua de novo. Valeu, Cã. Então, assim, vai só para fechar... Sardara Burger? Sardara Burger? Quer comer o burger? Eu quero. Delícia.
Ficou faltando só uma coisinha que eu ia mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu voltei para o Google Maps para mostrar um pouco sobre o Egito hoje, porque tem gente que acha que o Egito simplesmente deixou de existir, né? O Egito antigo, ele acaba na invasão, praticamente ele acaba na invasão grega, tá? Mas ainda tem um pouco da cultura egípcia, ainda entre os gregos, né? Os faraós gregos mais importantes são o Ptolomeu, que é o primeiro, e depois as Cleópatras. A Cleópatra que a gente mais conhece, a mais famosa, é a Cleópatra VII, tá? E com ela se torna de fato, acaba de fato a época faraônica e começa o Egito do Império Romano, mudando completamente tudo no Egito, todos os panteões de deuses, vira os deuses romanos. Hoje o Egito, o Império Romano já acabou, né, também, e hoje o Egito, ele é muçulmano, tá? Ele ainda existe, o Egito ainda é um país bem diferente do que era antes. Ó, tô dando um zoom aqui nas pirâmides, ó. Ela fica próxima da cidade, as pirâmides. Olha só, a cidade aqui e as pirâmides aqui, ó. Diga, eu vou dar um street view aqui, e aí a gente vê, e aí eu vou encerrar. Mas pode fazer a pergunta. Tá, é verdade que existem constelações que se ligam e viram imagens de faraós? De Anubis? Desculpa, repete que eu não ouvi. Tá, é verdade que existem constelações no céu que elas se ligam e viram Anubis? As constelações? Peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo o que você está perguntando. Você tá perguntando da posição das pirâmides em relação às constelações, é isso? Não, é por causa que tem um jogo que eu jogo que é sobre o Egito, que fala coisas sobre o Egito. Aí lá aparecem algumas constelações que quando você liga essas constelações, estrela com cada estrela vira Anubis. É verdade? Ah, tá, calma aí. Então deixa eu explicar uma outra coisa totalmente diferente. Eu não sei que jogo é esse, tá? Muitas vezes esses jogos não condizem muito com a realidade. Mas uma coisa que existe é assim, ó. Cada civilização, ao olhar para o céu, ela tem as próprias constelações. Então, por exemplo, no Egito Antigo, eles deviam olhar para o céu e achar o desenho dos deuses deles. Não só o Anubis, mas como outros. Um índio brasileiro, ao olhar para o céu, ele enxergava Anubis. Ele nunca soube da existência do Anubis, né? Então, não dá. Então, ele enxergava, sei lá, um tatu. Então, eu não sei, mas isso é uma questão do jogo, tá? Uhum. Então aqui, ó, vocês verem, ó. Sobre fatos ó, o Street View. Ó, o Cairo tá aqui, ó, a cidade aqui, ó. Cidade aqui do Cairo. E você olha do ladinho as bichinhas ali, ó. As pirâmides. Olha como elas estão hoje. Tá? Então, só pra gente ter uma noção do como é que tá, só para vocês saberem que o Egito existe, né? Porque tem muita gente que acha que o Egito deixou de existir. Mas ele ainda existe. Ok? Então, só para fechar a especialidade, então, assim, eu vou mandar para vocês, tá? Os camelinhos. O Egito praticamente hoje é só turismo, tá, gente? Olha o tamanho da pirâmide e das pessoas em relação. Pra vocês terem uma noção do tamanho, tá? Então, vamos lá. Para especialidade, tem bastante coisa para fazer. Vocês escolhem o nível que vocês querem tirar, nível 1, nível 2, nível 3. O nível 3 precisa fazer algumas coisas práticas, tá? O nível 2, ele tá fácil. Eu já expliquei praticamente tudo. É que eu fui explicando, né,
fui explicando de uma forma expositiva aqui, não fui explicando passo a passo os itens. Mas se vocês pegarem a especialidade, os itens da especialidade, vocês vão ver que eu expliquei muita coisa, tá? E aí depois vocês podem ou fazer relatórios, ou a gente vai marcar um segundo encontro, e aí sim a gente vai fazer os quiz, e vai fazer vocês falando para vocês me mostrarem se vocês vão merecer a especialidade ou não. Tudo bem? Como é o nome da especialidade? É a especialidade do Egito? Egiptologia. Eu vou mandar lá no geral. Ah, tá. Obrigada. Tá bom? Ficou dúvidas? Querem perguntar mais alguma coisa? Agora é a hora. Quem precisar sair, pode sair. Quem quiser fazer perguntas, eu vou ficar aqui mais um tempinho, se vocês quiserem. O Enzo já quer sair, ó. Não tem dúvidas, né? Quem mais? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, o quiz. Não? Mas já acabou? Foi tão rápido? Foi 2 horas. É verdade. Eu queria fazer em 1 hora, mas foi impossível. Então eu queria agradecer todo mundo. Queria agradecer todo mundo que agradecer todo mundo que participou. Aproveitem muito o conteúdo aí. Posso responder mais dúvidas, tá bom? Então, um beijo para vocês. Beijo para quem estava aí no Facebook, para quem estava aí em outras mídias, outros grupos. Pessoal, beijão para vocês. Tchau. 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 Lindos. Tchau, tchau. Vou ligar aqui. Parabéns, Tamara. Valeu. Obrigada pela aula. Valeu. Tentei explicar um pouquinho. Vamos ver se funciona. Obrigada. Ótimo. Parabéns. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Bom domingo. Tchau.